Olá, turma. Bom dia. É, Vamos seguir com nossos estudos, tá? Eu vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês na página 17. 17? É isso mesmo. Com o exercício da habilidade da BNCC, onde o objetivo é identificar e comparar os vários editoriais de jornais impressos e digitais e sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados. As escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, e o destaque, enfoque dado e a fidedignidade da informação. Aí nós temos assim, o texto 1. Por favor, o senhor poderia me dar uma informação? Texto 2. No ano de 1982, a Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, criou um programa que visa atender às necessidades das pessoas com qualquer tipo de deficiência física. O Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência. 10 anos depois, no dia 14 de outubro, a Assembleia instituiu o dia 3 de dezembro como Dia Internacional do Deficiente Físico, para que pudesse conscientizar, comprometer e fazer com que programas de ação conseguissem modificar as circunstâncias de vida dos deficientes em todo o mundo. Podemos considerar como deficiência física quando alguma parte do organismo humano não apresenta o funcionamento perfeito. Porém, isso não pode ser considerado como diferença, pois existem várias pessoas com os mesmos tipos de limitações que a tornam normais dentro de suas possibilidades. Aí nós temos o texto 3, que fala sobre é uma tabelinha, né? Aqui com a representação numérica dos deficientes no mercado de trabalho. São 30 milhões de pessoas com deficiência têm idade para trabalhar. Desse total, 330 mil têm carteira assinada. Pessoas com deficiência no mercado de trabalho. São 175 mil deficientes físicos, 73 mil surdos, 22 mil cegos, 4 mil com mais de uma deficiência. E o texto 4. Vamos ver. Dados do IBGE revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, considerou 4 tipos de deficiências: auditiva, visual, física e intelectual. O levantamento foi divulgado hoje, dia 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e feito em parceria com o Ministério da Saúde. Dentre os tipos de deficiências pesquisados, a visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos, 11,5%. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizarem atividades habituais, como ir à escola, trabalhar e brincar. O Sul é a região do país com maior proporção de pessoas com deficiência visual, 5,4%. A pesquisa mostra que 0,4% são deficientes visuais desde o nascimento e 6,6% usam algum recurso para auxiliar a locomoção, como bengala articulada ou cão-guia. Menos de 5% do grupo frequentam serviços de reabilitação. Desculpa, bateu um soninho. O estudo mostra também que 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade desse total, 46,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Somente 18,4% desse grupo frequentam serviço de reabilitação. Ainda, segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual e a maioria, 0,5%, já nasceu com as limitações. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade, 54,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitação e cerca de 30% frequentam algum serviço de reabilitação de saúde. A sua tarefa, jovem, será o seguinte: fazer um editorial sobre a atual situação das pessoas com deficiência na sociedade brasileira contemporânea. Não se esqueça de que no editorial você tem uma posição sobre o assunto que deve ser tomada, tá? E argumentos para defender essa posição devem ser apresentados. Professor, não entendi. Sem problema, vocês vão voltar lá na página
na página... Caramba, isso é na página 12. Estou na 14 aqui, que é a minha apostila online, aí demora para abrir, às vezes, algumas páginas. Na página 12 nós temos o tópico 1, que é o editorial. O que é um editorial? É um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo, além de informar, expor a opinião do jornal sobre o assunto narrado. A este nome, damos o nome de editorial. Aí logo após, para quem não conseguiu compreender o que é um editorial, vocês vão ver a estrutura dele, tá? Que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Essas informações estão na página 12, tá? Então lá vocês poderão tirar dúvidas. E se ainda sobrar dúvidas, durante a live a gente faz aquele nosso bate-papo para tirar nossas dúvidas e ficar tudo bonitinho. Assim que vocês fizerem esse editorial, vocês vão mandar para o e-mail da turma, que é o 620 tamandaremeia@gmail.com. Professor, para ir fazer hoje, agora, em 2 horas? Não. É um trabalho de casa, tá? Uma tarefa para casa. Vocês podem fazer e me entregar daqui a uma semana, ou seja, na próxima sexta-feira. Tá bom, pessoal? Então é isso. Aí, nós temos também o nosso conteúdo para a nossa aula, tá? Que é o texto 1, que é um texto um editorial também da Folha de São Paulo. Outra coisa antes de falar sobre o nosso dever, sobre a nossa tarefa de aula. O número de linhas pode ser no mínimo 5, no máximo 15, tá? Quem não tiver muitas ideias, faz ali entre 5, 6, 7 linhas. E quem já tiver mais ideias pode ir até 15 linhas, tá bom? Qualquer dúvida, mais tarde a gente conversa e faz a resolução, tá? Aí nós temos também o Folha de São Paulo editorial, que é o texto 1, tá? E aí vocês irão fazer a leitura desse texto, é um texto longo, né? E durante a aula a gente vai fazer as questões 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Acho que é o suficiente, tá? E na próxima aula a gente resolve desafiando. São questões do Enem, questões com um grau de dificuldade um pouco maior. Então, pessoal, é isso, tá? Mais tarde a gente conversa um pouco mais. A gente tira lá nossas dúvidas. A gente faz a nossa correção dos deveres de sala de aula. E é isso, tá bom? Então, até mais. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Beijos.